Paz do Senhor, amados, bem-vindo ao nosso canal YouTube. Essa noite eu gostaria de falar sobre um assunto pertinente a esse dia, que a sociedade está a comemorar a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero ler com os amados uma passagem em Mateus, capítulo 28, apenas 2 versículos 16 e 17, que assim nos diz: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A ressurreição de Cristo, ainda hoje, segundo o texto, já naquele momento, sendo discípulos, algumas pessoas ainda hoje duvidam da ressurreição de Jesus. Não se é estranhar, uma vez que entre os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, alguns deles duvidaram. É isso que diz o texto. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Por que nós queremos pensar na ressurreição de Jesus a partir desse texto? É interessante que na noite que Jesus foi crucificado, ele diz o seguinte: Esta noite vocês se escandalizarão comigo, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. A palavra do Senhor, ela precisa se confirmar. Os discípulos seriam o porta-voz de Jesus para a igreja que ele veio organizar. Então eles precisavam de fatos, de verdades e de confirmação dessas verdades. Jesus havia dito então que ao ressuscitar iria para a Galileia, porque ele foi chamado o Galileu. E então, após a ressurreição de Jesus, uma vez que Maria Madalena havia comentado com os discípulos que Jesus não estava no túmulo, que ele havia ressuscitado, então eles lembram da passagem, eles lembram quando Jesus lhes fala que depois, ressurreto, ele iria encontrar os seus discípulos na Galileia. É interessante a gente pensar, amados, a Bíblia diz que para sempre Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Às vezes a gente fica a pensar, mas por que Jesus passou pouco tempo na ministração da palavra? Por que tão pouco tempo evangelizando? Ora, para se cumprir a justiça de Deus, a palavra de Deus, para que a lei não pudesse deixar de ser cumprida, lá em Número, por exemplo, no capítulo 4, o texto, no versículo 3, diz que o sacerdote precisa ter 30 anos de idade para que fosse reconhecido o seu sacerdócio. Então, a gente muitas das vezes se pergunta, mas o que Jesus Cristo fez de 12 a 30 anos? Porque com 12 anos ele aparece no templo ensinando os doutores da lei, e por um espaço de cerca de 18 anos a Bíblia não faz menção dele. Então a gente entende biblicamente que o seu ministério só teria validade dentro do contexto sacerdotal a partir dos 30 anos. É isso que Número vai dizer. Por que 3 anos apenas de ministério? A gente pode pensar
Mas em 3 anos, Jesus, na verdade, cumpriu todo o propósito, todo o planejamento de Deus para o tempo que ele teria que atravessar aqui conosco, preparar a sua igreja e então subir a cruz, ser crucificado para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E, consequentemente, após a ressurreição, como ele havia dito, a minha vida eu vou dar para reassumir. Então, era propósito de Deus, o Senhor ali estaria deixando a humanidade ciente da sua onipotência e da sua onipresença. Consequentemente também, obviamente, também o Senhor estaria expressando aí todo o seu poder, toda a sua glória. E também na sua onisciência, porque ele nunca deixou de ser Deus. Se nós fôssemos pensar, talvez em 2 dias sem a presença real do Senhor, o mundo tornaria-se um caos. Mas o Senhor, como Deus, ele sempre esteve presente, sempre foi onisciente. Então, amados, o texto que nós lemos expressa bem o que hoje a humanidade vive. Muitos acreditam na ressurreição de Jesus, mas outros duvidam. Se nós formos pensar numa passagem quando 2 discípulos estão caminhando, indo para Emaús, uma aldeia próxima a Jerusalém, quando Jesus ressurreto aparece a esses 2, o diálogo é que eles estavam sem expectativas, estavam sem esperança, e sem saber que era Jesus, sem reconhecê-lo, disseram para ele: você é estranho aqui, você não sabe das últimas notícias? Esse Jesus, o Nazareno, aquele que a gente estava aguardando para nos libertar do poder romano, morreu. E aí as coisas voltaram ao normal, voltaram ao que era. A gente percebe claramente ali sonhos e projetos frustrados. Estavam desanimados, porque eles esperavam que Jesus, na verdade, pudesse libertá-los do poder de Roma, da escravidão física. Não entendiam que Jesus veio, na verdade, a ressurreição de Jesus assim nos mostrou, que ele veio para nos libertar do pecado, libertar a alma, libertar o espírito e não libertar a carne da escravidão. Porque uma vez que nós conhecemos Jesus Cristo ressuscitado, nós conhecemos a verdade e essa verdade então nos libertou. Jesus então ressuscita porque ele em vida disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ora, o homem tem depositado sua confiança, sua riqueza, seu orgulho, vaidade, sua fama naquilo que ele possui. E Jesus vai dizer que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, perder a salvação. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que ajuntam tesouro nos céus, vão ressuscitar como ele ressuscitou. Essa é uma garantia para nós. Todavia, como nós já mencionamos, nesse diálogo desses discípulos caminhando para Emaús com Jesus, ali estavam mostrando para Jesus uma frustração por sonhos, planos, projetos que haviam se frustrado. Talvez você, meu amado, minha amada, meu amigo, talvez você esteja passando por essa situação. Talvez você tenha traçado planos, projetos antes desse vírus chegar. Elaborou um futuro, muito embora o futuro sempre
ele fica, né, indefinido. Na verdade, o futuro nunca é uma realidade, mas nós o planejamos e o Senhor Jesus Cristo nos permite isso. Mas talvez você esteja como aqueles 2 discípulos. Chegou essa crise, essa situação que nós estamos vivendo e o seu sonho foi frustrado. Talvez você pense que já não dará mais tempo para fazer aquilo que você planejou. As coisas mudaram. A ressurreição de Jesus nos mostra o contrário. A ressurreição de Jesus nos mostra que ele sempre deu ao homem a oportunidade do recomeço. Então, não permita que seus planos, seus sonhos se frustrem. Acredite, assim como Jesus ressuscitou, ele quer ressuscitar os seus planos, os seus projetos. Então, não importa quem diga que você não conseguirá. Não importa a situação que você esteja atravessando. Acredite, Jesus é o Senhor do recomeço. Ele sempre nos dá uma oportunidade para a gente recomeçar. Então, nesse dia de ressurreição, coloque seus sonhos para vigorar. Continue sonhando, continue projetando, tendo esperança de que as portas se abrirão e você vai continuar sonhando na certeza de que os sonhos poderão se realizar. Jesus, ele nos dá a oportunidade, talvez até agora, você, meu amado, você, minha amada, reconheça que você não tem tido prazer no seu viver. Mesmo independente dessa crise, você nunca teve prazer, nunca teve uma perspectiva, nunca teve uma esperança melhor. Olha, hoje é o dia de você repensar, porque são nos momentos de crise, nos momentos de angústia e aflição, que nós conseguimos ver um Deus tão poderoso, tão amoroso, a estender os braços para nos abraçar. E nos momentos difíceis, nos tomar em seus braços e nos carregar. Esse é o Jesus ressurreto. Ele morreu na cruz do Calvário, expressando todo o seu amor pela humanidade. Então você é muito importante para ele. E ele, segundo a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não morreu para os bonzinhos, foram as nossas obras, foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Ele precisou subir naquela cruz, mas ele tinha poder e sabia que ele ressuscitaria dentre os mortos. Consequentemente, essa sua ressurreição nos trouxe vida, gerou em nós vida. Então, amados, vamos sonhar. Sonho, projetos e realizações. Isso nós precisamos lutar para conseguir. Mas entenda uma coisa: a salvação da sua alma já foi pago um alto preço. Ele derramou o seu sangue, precioso sangue, sangue imaculado, para trazer-lhe a salvação. Acredite nisso, continue sonhando, mas entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Que o Senhor derrame das bênçãos dele sobre a sua vida. O Senhor tem muito a realizar na sua vida. Não permita que esse momento difícil, que a humanidade, que as sociedades estão atravessando, impeça-o de sonhar. Jesus está dizendo para você nesta hora: levanta e Cristo te iluminará. Que Deus o abençoe, conceda as bênçãos que Ele tem para você. Tome posse das vitórias, das bênçãos de Deus, porque elas são suas. Continue sonhando, porque o Senhor é aquele que realiza sonhos. Feliz Páscoa. Deus abençoe a todos.